Muito bem, meus queridos aluninhos, muito bom dia a todos, né? Vamos começar então nossa aulinha da CAUNI, certo? Hoje nós vamos ainda trabalhar a matemática básica, né? Porque essa matemática básica ela é responsável aí por 22% das questões do Enem. Poderia dizer para vocês que é o conteúdo aí que mais cai no Enem, né? Se a gente for ver em termos percentuais, o que seria a matemática básica? Tudo aquilo que a gente está vendo desde o início, né? A parte de operações numéricas, a parte de conceitos de MMC, MDC, divisão, multiplicação, potenciação, radiciação, etc. Tudo isso que a gente já viu nas duas aulas passadas e mais que nós vamos ver hoje, são responsáveis aproximadamente aí por 22% das questões que caem no Enem. Então a gente não pode deixar passar isso, ignorar isso, né? A gente tem que realmente estudar a parte básica da matemática, tá bom? Então a aula de hoje ainda é sobre conceitos básicos da matemática. Nas próximas aulas, à medida que vai avançando o conteúdo, a gente vai entrando em outros conteúdos já do primeiro e segundo ano, tá? Que a gente vai revisar, tudo bem? E o terceirão, na BNCC, a gente vai ver todo o conteúdo também direitinho. E aí vocês vão estar aptos a resolver qualquer questão do Enem. Certo, pessoal? Muito bem. Se todo mundo está me ouvindo aí, beleza? Ok, Sim. podemos então... Tudo certo. Certo, meus queridos. Podemos então agora começar a nossa aulinha, né? Eu vou já transmitir aqui para vocês a tela. Ok. Então, como eu já havia dito para vocês numa aula passada, tá? O que vai ser cobrado nessa CAUNI, tá? Na prova A2, desculpa, né? Que é a prova CAUNI, A2. Vai ser cobrado questões do Enem, tá? Ou seja, bem como eu estou fazendo aqui com vocês. Estou fazendo questões do Enem para a gente resolver, tá? Para vocês já irem se familiarizando. Então, vocês vão ter questões do Enem na prova da CAUNI, tá bom? Então, peguei aí algumas questõezinhas já de umas mais antigas, umas mais recentes, tá? Então, é uma coisa que vocês vão ter que caprichar na prova ali, tá bom, pessoal? Já aproveitarem isso para já ir pegando o jeito de como é uma provinha do Enem, tá? Muito bem, então vamos começar aqui na aulinha de hoje, tá? Todo mundo visualizando já a tela aí, pessoal? Sim. Uhum. Sim, senhor. Beleza. Então, gente, vamos começar aqui com um assunto que é certeza na prova do Enem, tá? Professor, tu tem certeza que isso aí vai cair? Sim, eu tenho certeza. Todos os anos cai isso aqui, tá? Se não cai uma questão somente disso, cai uma questão que envolva isso, tá? Ou seja, isso aí cai dentro de um outro assunto. Então, essencial a gente saber isso aí. Então, o que é a razão, pessoal? A razão entre dois números. Quando a gente está fazendo uma razão, nós estamos comparando duas grandezas, tá? Por exemplo, quando a gente fala num campo de futebol, tá? O campo de futebol ele tem 90 por 120, 90 de largura por 120 de comprimento. Eu estou comparando duas grandezas. Eu estou comparando a largura com o comprimento, são duas grandezas, tá? O numerador, pessoal, aqui ele pode receber um nomezinho diferente, talvez vocês nunca viram, chamado de antecedente, tá? Então, o numerador ele também pode ser chamado de antecedente e o denominador de consequente, tá? Então vocês podem ver esses dois nomezinhos aí numa prova e não saber o que é. Então, já estou avisando, tá? O numerador é antecedente, o denominador é consequente. E lembrando sempre que não existe divisão por zero, né? Então, o B tem que ser diferente de zero. Então,
olha esse exemplo aqui. Uma prova de matemática é composta de 15 questões, ok? Um aluno acertou 10 delas, tá? Isso significa, já fica meio óbvio aí que se ele acertou 10, ele errou 5, tá? Então, 15 questões, acertou 10, errou 5. Muito bem. Determine a razão do número de questões que ele acertou para o número de questões que havia na prova. Então, ele acertou 10 e havia na prova 15. Ou seja, se nós dividirmos por 5 em cima por 5 embaixo, cancelar isso aqui, nós vamos obter 2 terços. Então, qual é a razão, né, que representa o quanto ele acertou do total que havia na prova de questões, né? Então, ele acertou 2 terços da prova, ou seja, dividindo a prova em 3 partes, ele acertou 2 partes. Ou também dá para dizer que ele acertou 2 questões a cada 3 questões que ele fez, tá bom? Muito bem, isso é bem tranquilo. Determine a razão do número de questões que acertou para o número de questões que errou. Então, ele acertou 10 e ele errou 5. Ah, mas professor, isso aí não vai dar uma fração. Sim, isso é uma fração, tá? Ah, professor, mas e se a gente simplificar por 5? Vai dar 2 e vai dar 1. Isso é uma fração também. Um número inteiro, pessoal, um número inteiro, quando ele tem denominador igual a 1, não precisa aparecer. Porém, não deixa de ser um número racional, tá? Então, 2 para 1 significa o quê? Que ele teve 2 acertos e 1 erro, tá? A cada 3 questões, ou seja, 2 acertos para 1 erro. Então, 2 para 1. Determine a razão do número de questões que ele errou, que é 5, para o número de questões que havia na prova, que é 15. Então, simplificando por 5, nós vamos ter 1 terço. Ou seja, ele a cada 3 questões errou uma questão. Tá, gente? Então, não é uma coisa difícil de entender. O conceito de razão é bem simples, não tem nenhum mistério, tá? Só que é uma coisa recorrente nas provas do Enem, tá bom? Sempre vai ter uma razãozinha lá. Ok, pessoal? Agora, vejam bem. Se uma razão, então, é uma comparação entre duas grandezas, né? Uma proporção, então, é uma igualdade entre duas razões, tá? Então, eu tenho a razão e quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção. E isso é uma coisa que vocês utilizam muito, tá? Isso dá para comparar com uma regra de 3, tá? Porque a regra de 3 ela é proporcional, tá? Então, ela só serve para cálculos de assuntos que são grandezas proporcionais, tá? Uma coisa que eu vi uma vez, numa prova de um concurso do Banrisul, né? Eu dava aula em cursinho há muito tempo atrás, e eu vi muita gente usar regra de 3 para calcular juros simples e para calcular juros compostos. Só que o juros compostos ele não é proporcional, ele é uma exponencial. Então eu não posso utilizar a regra de 3 para juros compostos. Tá? Então tem gente que não consegue fazer essa diferença aí. Tá? Quando uma coisa é proporcional, quando uma coisa é exponencial, por exemplo. Muito bem. Então, vejam bem, gente, essa primeira proporção que eu trouxe aqui, tá? 1 terço é igual a 2 sextos. Bom, isso é uma proporção. Por quê? Vejam bem. Por quanto que a gente multiplica o 2 aqui? Desculpa, por quanto que a gente multiplica o 1 para chegar no 2? Por quanto que a gente multiplica o 3 aqui para virar 6? Ou seja, 1 vezes 2, 2, 3 vezes 2, 6. Eu multiplico o antecedente e o consequente, que é o numerador e o denominador, eu multipliquei por 2. Ou seja, eu não alterei a fração, não alterei a razão. Eu tornei ela proporcional, ou seja, o dobro, né? Eu multipliquei por 2. Tá? Então, eu obtive uma razão equivalente a um terço, tá? Que é 2 sextos. Uma coisa que acontece aqui, gente, né, eu poderia fazer outras razões proporcionais equivalentes aqui, mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: quando nós temos uma proporção, existe uma regra aí que é a regra do vesgo ou a regra do. Se chama, na verdade, produto dos meios pelos extremos, né? Se nós multiplicarmos cruzado isso, 1 vezes 6 vai dar 6, 1 vezes 6 dá 6, e 3 vezes 2 também dá 6, ou seja, 6 igual a 6. É uma proporção, tá? Então, para a gente verificar se é uma proporção, a gente simplesmente multiplica
invertido, tá? Então, multiplica cruzado. Aqui eu posso fazer também, ó, tá? Para ver se é uma proporção, ó. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 6, 30. 2 vezes 15, 30. Ou seja, é uma proporção, tá? O que acontece aqui também, ó, eu posso perceber que foi multiplicado por 3 e foi multiplicado por 3, ó. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. Ou seja, é uma razão equivalente à primeira. Tudo bem? Beleza, gente. Então, proporção não tem nenhum mistério, tá? É só pegar ali, fazer multiplicar cruzado e descobrir, então, se ela é uma proporção ou não. Muito bem. Só que agora a gente pode ter um termo desconhecido na proporção, que é aquele que tu quer descobrir, tá? Então, no exemplo 1, nós temos aqui um exemplo bem simples, né? Já é de conhecimento de vocês isso aqui, acredito eu, tá? Então, nós temos aqui qual deve ser o valor de x para que 6 sobre x seja igual a 3 quartos. Bom, isso é uma proporção. Então, eu posso perceber que aqui foi dividido por 2, ó. Dividido por 2 dá 3. Então, aqui também tem que ser dividido por 2 para dar 4. Então, esse x aqui só pode ser 8, né? Então, vamos ver. O que a gente faz? Multiplica cruzado isso aqui. Nós vamos ter 3x igual a 6 vezes 4, 24. Passa o x, o 3 dividindo, então nós vamos ter 24 dividido por 3. Nós vamos ter x igual a 8. Tá? Bem que eu tinha dito para vocês já. Então, galerinha, isso é uma coisa bem simples, tá, de se fazer. Agora, nós temos assim, né, um pouquinho mais difícil. Pessoal, aqui tem um detalhe, ó. Se o pessoal aqui não cuidar e colocar os parênteses certinho ali, vai ir pro barro, ou seja, vai dar errado isso aí, tá? Então, o que nós temos que fazer, ó? Vamos lá. Eu aqui, para descobrir o valor de x para que isso aqui seja uma proporção, eu tenho que multiplicar cruzado, né, e tem que dar o mesmo resultado. Então, o que vai acontecer aqui, ó? 4x mais 3, 4x mais 3, ele vai multiplicar o 6, por isso eu devo colocar parênteses aqui. Quem não colocar parênteses vai provavelmente errar essa questão aqui, tá? E aqui o 10, ele multiplica o 3x menos 12, tá bom? Ok, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou fazer a distributiva aqui, 6 vezes 4x, então nós vamos ter 24x, 6 vezes 3, 18, e aqui nós vamos multiplicar também a distributiva, nós vamos ter 30x menos 120, ok? 10 vezes 12, 120. Tá, pessoal? Então, bora lá. Vamos ver o que nós vamos encontrar aqui. Deixa eu colocar para o lado um pouquinho aqui para ter mais espaço. Então, vou fazer a continha ao lado aqui, tá? Eu vou pegar o 18, pessoal, e vou manter aqui. E vou trazer esse menos 120 para a esquerda, vai ficar positivo, mais 120. Igual. O 30x eu vou manter na direita e vou pegar o 24x e vou passar para o outro lado, menos 24x. Vocês perceberam, gente, que eu não sigo muito aquela coisa. Passa tudo que tem x para a esquerda e tudo que não tem x para a direita. Não. Eu faço simplesmente a igualdade, tá? Então o x ele não precisa estar sempre do lado esquerdo. Por que eu optei em deixar o 30x na direita e levar o 24x que está na esquerda lá para o lado direito da igualdade? Porque o 30x é maior do que 24x. Portanto, como ele já está positivo ali, eu não preciso depois fazer aquela regra desse sinal, menos com menos, multiplica por menos 1 para ficar tudo positivo. Já sai direto, tá bom? Beleza, então, aqui nós vamos ter 138 vai ser igual a aqui, 6x, tá bom? Então, 138 dividido por 6 é igual a x, tá? Eu vou fazer para nós aqui ligeirinho. Nós vamos ter aí x igual a 23. O resultado final, x é igual a 23. Tá, pessoal? Muito bem. Então, se quiser fazer a prova real, pode fazer. É só substituir aqui, ó. Substitui aqui e ver se isso vai ser uma proporção, tá bom?
Quem quiser fazer, faça depois aí e vocês vão encontrar uma proporção bem bonitinha aí, tá bom? Então, pessoal, ficou claro aqui ou não? Sim. Ok, maravilha, pessoal. Qualquer dúvida aí, meus queridos, abram o microfone, perguntem, tá? Não tem problema aí. Certo. Agora, esse assunto aqui, galerinha, esse assunto aqui é mega importante também, tá? Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, tá? Muito bem, vamos ver assim. Quando que duas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Quando você tem uma grandeza e ela aumenta, a outra também tem que aumentar na mesma proporção. Quando você tem uma grandeza e ela diminui o seu valor, a outra grandeza também tem que diminuir na mesma proporção. Elas são diretamente proporcionais, tá? Um exemplo para isso é a quantidade de refrigerantes que se compra e o preço que se paga, tá? Por exemplo, o Joãozinho foi no armazém da esquina ali comprar alguns refrigerantes e se deparou com a seguinte situação. Um refrigerante custa R$ 2, tá? Se ele comprar dois, ele vai pagar R$ 4. Se ele comprar 3 refrigerantes, ele vai pagar R$ 6. Se ele comprar 4, ele vai pagar 8 e assim por diante. À medida que aumenta o número de latinhas de refrigerante que ele compra, aumenta o valor que ele vai pagar e esse valor aumenta proporcional ao número de latinhas, tá ok? Bom, aqui a gente não entra no mérito da questão de ter desconto, ok? Ah, eu tô comprando não sei quantos refrigerantes porque quero desconto. Não, não vem ao caso, tá? É somente a teoria aqui que importa, tá bom, pessoal? Muito bem. Então, gente, vocês podem ver que à medida que aumenta o refrigerante, a quantidade de refrigerante, aumenta o preço a ser pago, tá? E isso é proporcional, ok? Agora, qual é o exemplo que nós temos de grandezas inversas? Bom, primeiro nós temos que saber o que são grandezas inversas, né? Grandezas inversamente proporcionais são grandezas que quando uma delas aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Proporcional, só que inversamente, tá? Um exemplo clássico para isso é a velocidade pelo tempo, tá? Velocidade pelo tempo. Por exemplo, né, se a gente vai de uma cidade a outra, por exemplo, tá? A 30 km por hora, vai demorar 4 horas para chegar lá, tá? Uma distância de 120 km. Se a gente for numa velocidade de 60 km por hora, ou seja, aumenta a velocidade, vai diminuir o tempo, né? 60 km por hora já dá 2 horas de viagem. 120 km por hora já dá 1 hora de viagem, ou seja, à medida que se aumenta a velocidade, se diminui o tempo de viagem inversamente proporcionais, tá bom? Então, isso que você tem que entender. Aumenta uma, a outra também aumenta, é diretamente proporcional. Ou diminui, diminui. Inversamente proporcional, uma aumenta, a outra diminui. Ou uma diminui, a outra aumenta. Tá, galera? Muito importante isso aí. Este outro assunto aqui também, ele é bastante importante, tá? Divisão em partes diretamente proporcionais, ok? Bom, isso aqui também cai no Enem, bastante, tá? Diz lá, conta uma historinha lá de, sei lá, 3 sócios lá que compram uma certa empresa, cada um investe uma quantia, aí daqui um pouco eles decidem vender essa empresa e aí tem que dividir o valor da venda em partes diretamente proporcionais ao que investiram ou inversamente, tá? Esse tipo de questão tem que saber divisão em partes diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Primeiro, dividir o número 4.500 em partes diretamente proporcionais a 3, 5 e 10. Tá? Como é que a gente vai fazer isso, galerinha? É bem simples, olha só. 3, 5 e 10. Nós temos que a menor parte vai receber, né, esse 3 aqui, ele vai receber a menor
parcela desses 4.500, o 5 vai receber a parcela intermediária e o 10, que é o maior número, vai receber a maior parte desses 4.500 aqui, tá bom? Então, mega importante isso aí, tá, pessoal? Bora lá então. Como é que se faz esse cálculo aí? É bem simples. Nós vamos pegar os 4.500, ok? E vamos dividir pela soma das partes. Ó, 3 mais 5 mais 10. Somando as partes, nós vamos ter 18 partes. Tá bom? 3 mais 5 mais 10, 18 partes. Nós vamos dividir esse 4.500 em 18 partes. Tá? Dividindo ele em 18 partes, nós vamos obter aqui, vocês vão fazer depois o cálculo, tá, pessoal? Nós vamos obter aqui 250. Então, vamos colocar aqui 250. Ok, esse 250 aqui, nós vamos chamar ele de K, ou seja, constante de proporcionalidade direta, tá? Então, esse valor é uma constante de proporcionalidade. Ok, isso quer dizer que cada uma dessas 18 partes vale 250, tá? Cada uma dessas 18 partes vale 250. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar essa partezinha de 3 aqui, ela recebe, então, 3 partes de 250, que é cada parte. Essa outra aqui, ó, vai receber 5 partes de 250, ok? Enquanto que a outra ali vai receber 10 partes de 250. Tá? 3 vezes 250, nós vamos ter 750. 5 vezes 250, nós vamos ter 1.250. E 10 vezes 250, nós vamos ter 2.500. Agora, percebam que se eu somar isso aqui, né, 0, 5 com 5, 10, sobe 1. Nós vamos ter aqui 5, 2, 7, 14, mais 1, 15. E sobe 1 aqui. Ou seja, a soma das três partes, 750, 1.250 e 2.500, ela vai dar o total, que é 4.500. Tá? Então, a pergunta aqui, ó, para vocês entenderem bem, né? Quanto que essa parte de 3 aqui recebeu? Recebeu 750. Essa parte de 5 aqui recebeu 1.250. E essa parte de 10 aqui recebeu 4.500. Professor, como é que poderia cair uma questão igual a essa no Enem? Poderia cair assim, ó. Um pai possui R$ 4.500 e quer distribuir esse dinheiro em partes diretamente proporcionais às idades dos seus 3 filhos. Né? O caçulinha ali, que é o mais novo, tem 3 anos, o filho do meio tem 5 anos e o primogênito, que é o mais velho, tem 10 anos. Tá? Quanto cada um vai receber? Eles vão receber proporcional à idade. Tá? Então, o que vocês fazem? Vocês somam as idades dos 3 filhos, 3 mais 5 mais 10 é 18, divide o total, que é 4.500 por 18, vai encontrar uma constante K de proporcionalidade direta, e aí você simplesmente vai pegar a idade de cada filho e multiplicar por essa constante para saber quanto que cada um vai receber. Tá? Vocês entenderam isso aí, pessoal? Dá um ok para mim aí. Sim. Beleza, meus queridos. Sim. Tá. Show de bola, meus queridos. Vamos lá. Exemplo 2. Depois a gente vai fazer o problema, né? Então, dividir o número 928 em 3 partes, tais que sejam ao mesmo, ó, preste bem atenção, ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo, diretamente proporcionais a 2, 5, 7, 4, 3, 5. Bom, pessoal, basicamente o processo que se faz aqui é o mesmo que a gente fez no exemplo 1. Só que tem um detalhezinho, um detalhe muito importante aqui. Nós temos que dividir diretamente proporcional, tá, aos números 257 e 435. Então, respectivamente, quando tem que ser diretamente proporcional a 2 números diferentes, né, a esse e aquele, nós temos que multiplicar, tá? Ou seja, ó,
Eu vou pegar essa parte 2 aqui e vou multiplicar por essa parte 4 aqui. Eu vou obter uma nova parte 8. Aqui, 5 vezes 3, eu vou obter uma nova parte 15. E aqui, 7 vezes 5, eu vou obter uma outra parte que é 35. Bom? Então, gente, o que acontece aqui? Nós vamos ter transformado isso tudo aqui numa coisa só, tá? Aqui nós temos 3 partes, aqui mais 3, então nós temos que ser ao mesmo tempo, né? Tem que ser divisível diretamente proporcional ao mesmo tempo. Então nós temos que fazer este processo antes aí, que é multiplicar as partes, tá? Somando isso aqui, nós vamos obter aí 35 mais 15, 50 mais 8 dá 58, tá bom? Então agora eu vou dividir o 928, vou dividir isso por 58, tá? Dividindo isso por 58, nós vamos obter 16, ok? O que é o 16? O 16 é a constante K de proporcionalidade direta, tá bom? O que eu faço agora? Eu pego 8 e multiplico por 16. Cada parte vale 16, então fica 8 vezes 16. 15 partes de 16 cada uma e 35 partes de 16 cada uma, tá? Aqui nós vamos obter 16 vezes 8, 128, tá? 15 vezes 16 aqui nós vamos obter 240, e 35 vezes 16 aqui nós vamos obter 560, tá? Aí fazendo a soma, ó, 8 com 0, 0 dá 8. Aqui nós vamos ter 6 com 6, 12, sobe 1. Nós vamos ter aqui 7, 8, 9, 928, que é exatamente o total que se tem aqui, tá? Então, é bem simples a ideia, tá? Quando ele tem que ser diretamente proporcional a dois números ao mesmo tempo, nós temos que multiplicar esses dois números, tá? Então, nesse caso, nós multiplicamos cada parte correspondente, fizemos o mesmo processo do exemplo 1, tá? Agora vamos ver outro exemplo aqui, um pouquinho mais chatinho, vamos dizer assim, tá? Que é a divisão em partes inversamente proporcionais. Galerinha, assim, ó, aqui nós temos um detalhe, tá? Tem que cuidar. O que é inversamente proporcionais? Vamos pensar na questão lá do pai que distribuiu um certo valor entre seus 3 filhos, tá? O que seria distribuir um valor entre seus 3 filhos em partes inversamente proporcionais? Significa dizer que o filho mais novo tem menos idade, ele vai receber a maior parte desse dinheiro. E o filho mais velho, que é tem a idade maior, vai receber a menor parte desse dinheiro. Então, para a gente poder fazer esse cálculo, nós temos que entender o seguinte. Vamos lá. Dividir o número 2.370 em partes inversamente proporcionais a 2/3, 5 e 4/9. Tá? Muito bem. Para fazer isso, primeira coisa, eu tenho que inverter as partes. 2/3 vira 3/2, 5 vira 1/5 e 4/9 vira 9/4. Tá? Então, o primeiro processo é inverter as partes, inverte as partes. E agora, pessoal, a gente calcula o MMC para deixar todos eles na mesma proporção, tá? Porque não interessa se eu divido por 3 números diferentes, mas desde que eles estejam na mesma proporção, tá? Então, vejam bem, aqui nós vamos fazer o MMC entre 2, 5 e 4, e o MMC aqui é 20, né? Certo? Todo mundo já sabe calcular MMC, né, pessoal? Tá? Então, ó, 20 dividido por 2, nós vamos ter 10 vezes 3 dá 30, tá ok? Já vou botar um sinalzinho de mais, tá, pessoal? Porque a gente vai acabar somando as partes depois, então já vou botar um sinalzinho de mais.
20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 1 dá 4. E 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 9, nós vamos obter aqui 45, tá? Muito bem, pessoal. Olha só o que acontece aqui. Nós vamos ter a soma, porque aqui eu não preciso mais, o denominador não importa, o que importa é somente os números do numerador aqui. Então, as partes aqui são 30, 4 e 45, ok? Fazendo essa soma aqui, nós vamos ter aqui 30, 45 dá 75, mais 4 dá 79. Opa, 79, ok? Gente, percebam uma coisa aqui. Qual é o menor número que nós temos aqui, pessoal? Aqui em cima, ó. O 4. Aí em Aqui em cima. cima aqui, ó. Qual é o menor número que nós temos aqui? É o 4 dividido por 9? O 4 nonos, isso mesmo, tá? Porque, ó, 2 dividido por 3 aí, 2 dividido por 3 vai dar 0,67 aproximadamente, né? Nós temos o 5 e o 4 dividido por 9, pessoal. 4 dividido por 9 aí também vai dar um valor menor do que 0,67, tá? Então, o que acontece aí? Nós temos que o menor número, percebam, ó, olha que interessante isso. O menor número, que é esse aqui, ele virou quem? O maior de todos. Tá vendo? Enquanto que o maior número que nós tínhamos aqui, ele virou quem? O menor. Então, quando a gente inverte a fração e faz o MMC, nós descobrimos as partes ali que nós vamos utilizar. Nós tornamos o maior número o menor. E nós tornamos o que era o menor agora o maior. Tá? E aí nós conseguimos fazer, então, essa divisão inversamente proporcional. Tá? O processo agora é idêntico aos outros exemplos que a gente já fez. Nós vamos pegar os 2.370 e vamos dividir isso aqui exatamente em 79 partes, tá? Que é a soma das partes que nós encontramos aqui, certo? Então, fazendo essa divisãozinha aqui, pessoal, nós vamos encontrar exatamente o valor de 30, tá? 30. Ou seja, esse 30 aqui é o K, que é a constante de proporcionalidade. Aí eu pergunto agora para vocês, vamos ver quem me responde aí. Por quem que eu multiplico esse 30 aí? Por quem eu vou multiplicar o 30? Pelos numerozinhos que tu tem ali? Qual deles? Os que tu achou? Os iniciais aqui, esses iniciais aqui ou esses aqui? Os que tu achou. Os que eu achei, exato. Então eu vou pegar aqui 30, que é o primeiro, ó, vezes 30 partes. Tá? 30 vezes 30, 900. 4 partes de 30, que dá 120. E 45 partes de 30, que vai dar 1.350. Somando, ó, nós vamos ter exatamente o valor de 2.370, que era o valor inicial. Bom, uma coisa legal aqui a gente pensar é que a gente pode fazer a prova real, né? Ou seja, o somatório das partes que vocês encontrarem tem que dar o valor total, ok? Se não der o valor total, tem alguma coisa errada, tá, gente? Então, isso é uma coisa meio que a gente acaba sabendo que está certo se encontrar o valor total exato ali, tá? Muito bem, pessoal. Então, vocês entenderam o que é divisão inversa? Sim? Sim. Ok, tá? Então, tem sempre, quando for inversamente proporcional, tem que inverter, tem que fazer a soma ali, né? Fazendo o MMC para descobrir as novas partes, tá? Muito bem. Agora vamos resolver este probleminha aqui, ok? Pois não. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Eu não entendi, a última questão que tu fez, eu não entendi o que tu fez com o 20 ali. Com o 20? Eu não sei pra onde ele foi, o que aconteceu com ele, Deixa eu chegar lá. Do exemplo de inversamente proporcional? Tá. O que eu fiz com o 20? Onde é que tá o 20? Deixa eu ver. É ali no MMC, Sam. Ah, tá. No MMC, o denominador 20, eu cortei ele fora. Eu circulei ele, fez um xizinho, ou seja, eu cortei ele fora. Por quê? Como todos os números agora estão sobre 20, tá? Eles estão na mesma proporção. Então eu não preciso agora utilizar mais o denominador, tá? Então eu sempre posso, após transformar todas as frações no mesmo denominador, eu posso eliminar esse denominador e trabalhar somente com os numeradores, tá? Porque tanto faz aqui o valor que eu tenho como denominador, desde que seja o mesmo para todos, tá certo? Se a gente for ver aqui, ó, nesse primeiro exemplo que a gente fez aqui, ó, tá? Todo mundo tá vendo onde é que eu tô circulando aqui, ó? Todos os números aqui, eles estão na mesma proporção, eles estão sobre 1, correto? Se eu pegar esses números aqui e multiplicar todos por 2, fica 6, 10 e 20, vai dar a mesma coisa. Eu vou encontrar o mesmo resultado, tá? Se eu pegar esses números aqui e multiplicar por 3, vai ficar 9, 15 e 30. Eu vou encontrar o mesmo resultado, tá? Ou seja, não importa se eles estão multiplicados por 2, por 3, por 5, e se eles estão na mesma proporção, vai dar sempre o mesmo resultado. Então, aqui, ó, é a mesma coisa que eu tivesse isso aqui, ó. 30 sobre 20, 4 sobre 20 e 45 sobre 20. Se eu multiplicar todos os números aqui por 20, vai sumir o denominador, vai ficar somente 30, 4 e 45. E aí eu vou conseguir resolver. Então, a ideia é a gente só corta o denominador depois que está tudo prontinho e aí trabalha com os numeradores, tá bom? Tá bom, Sam, obrigada. Beleza. Bora lá então. Bom, pessoal, esse aqui é um probleminha bem interessante, tá? Vocês gostariam de tentar resolvê-lo, ele ou dar uns minutinhos ou não? O que vocês acham? Pode dar uns minutinhos, senhor. Pode ser? Então, Sim, então sim. eu vou dar uns minutinhos aqui. Pode ser uns 3 minutos, eu acho que tá bom. Acho que é isso que vocês têm por questão, por tempo do Enem lá, né? Então bora lá, gente. Eu vou deixar vocês resolverem isso aí bem ligeirinho, tá? Vou dar 3 minutinhos aí pra vocês resolverem e já volto. Ok, meus aluninhos, deu 3 minutinhos. Alguém conseguiu a resposta? Achei 200, eu acho. Quanto? 200? 200 é a constante K, de proporcionalidade direta, isso? Uhum. Muito bem. O meu deu 2.600. 2.600, uma parte de um filho, né? 2.600 é a parte. Isso, ele quer saber É que ele perguntou quanto que... o filho do meio. Isso, 2.600. Muito bem. E 7.200 é a quantia distribuída. Isso, 7.200 é o total. Muito bem, tá? Qual foi o raciocínio aí de vocês aí? A diferença de dinheiro que o caçula e o cara mais velho receberam foi essa, e eles têm essa idade da diferença, eu peguei a idade da diferença que eles tinham, no caso 7 anos, aí dividi 1.400 por 7 e deu a K. Exato, exato. Então quer dizer que essa diferença da idade entre eles, né, entre o primogênito e o caçula, é de 7 anos, né? E a diferença que eles receberam, então, 15 menos 8 é igual a 7. Como a diferença é de R$ 1.400, R$ 1.400 dividido por 7, nós vamos obter 200, que é a constante K de proporcionalidade direta, tá? Então agora o filho do meio tem 13 anos,
Só fazer 13 anos vezes 200, ou seja, 2.600. Tá? Ok, só que aqui ele pediu também qual foi a quantia distribuída. Para descobrir a quantia distribuída, nós temos que calcular o restante, né? Ou seja, o filho primogênito recebeu 15 partes de 200, ou seja, ele recebeu 3.000, e o filho mais novo recebeu 8 partes de 200, que recebeu 1.600, tá? E que somando tudo dá 7.200, tá? Fazendo a soma de tudo que eles receberam, R$7.200, tá bom? Bem tranquilo, né, gente? Isso aqui é uma questãozinha bem de boas, tá? Mas é um probleminha bem comum aí de aparecer, tá? Show de bola! Agora vamos para isso aqui que é bem importante também. Vocês utilizam muito a regra de 3 simples e utilizam lá de vez em quando a composta. Talvez alguns de vocês nem lembrem mais como se vê, né, como é que se calcula uma regra de 3 composta. Uma outra coisa que eu acredito que muitos alunos aí talvez não digo que não sabem, mas não se ligam nisso na hora de uma questão. É saber se eu utilizo o cálculo de regra de 3 simples para grandezas diretas ou para grandezas inversas. Porque nem sempre, meus queridos, nem sempre nós multiplicamos cruzado numa regra de 3. Tá? A regra de 3 ela serve para grandezas proporcionais, só que nem sempre eu devo fazer a multiplicação cruzada. Às vezes eu tenho que fazer uma multiplicação reta, tá? Multiplicar reto. Bom, a que vocês mais utilizam é multiplicar cruzado, multiplicar em x. Então vamos ver uns exemplos aqui. A regra de 3 simples é quando nós temos apenas 2 grandezas. A regra de 3 composta é quando nós temos 3 grandezas ou mais envolvidas, tá bom? Então, olha só. Exemplo 1. Com 14 litros de tinta, então já vamos colocar aqui, né? Fazer a regra de 3, ó. Com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede de 35, opa, ficou meio feio, 35 metros quadrados. Quantos litros? Então o x vai embaixo do litro, a gente sempre tem que colocar unidade embaixo de unidade, então litro embaixo de litro. Quantos litros serão necessários para pintar uma parede de 15 metros quadrados, tá? Muito bem. Aqui, pessoal, nós temos que fazer uma análise. Não é simplesmente eu sair multiplicando cruzado. Antes de sair multiplicando, eu tenho que analisar se isso se trata de uma questão de regra de 3 simples, diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? Como é que eu sei se é diretamente ou se é inversamente? Faz a perguntinha na própria cabecinha de vocês aí, se perguntem. 14 litros de tinta pinta uma parede de 35 metros quadrados de área. Se a área a ser pintada diminui, eu vou utilizar mais tinta ou menos tinta do que com 35 metros quadrados? Bom, se era 35 metros quadrados e baixou para 15 metros quadrados, então a quantidade de tinta que eu vou utilizar vai ser menos também, tá? Então, baixa uma grandeza, a outra também vai baixar. Portanto, isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. Agora, olha só, eu estou colocando 2 flechinhas para cima aqui. Professor, mas tu falou que tá baixando, tá diminuindo, ó. A área era 35 metros quadrados e diminuiu para 15 metros quadrados. Então, a quantidade de tinta a ser utilizada também vai diminuir. Por que o senhor colocou flechinha para cima? Bom, as flechinhas para cima, pessoal, ou para baixo, elas não estão dizendo que está aumentando ou que está diminuindo. Essas flechinhas que se colocam ao lado das grandezas, elas só servem para dizer o seguinte:
Se as duas flechinhas estão no mesmo sentido, são grandezas diretamente proporcionais. Se as duas, uma está para cima e uma está para baixo, são grandezas inversamente proporcionais. Então, neste exemplo que eu estou fazendo agora, eu poderia ter colocado as duas para baixo, que estariam no mesmo sentido, indicando que são grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou multiplicar cruzado, ou seja, x vezes 35, 35x, e 14 vezes 15 dá 210, tá? 15 vezes 15 é 225, então menos 15, 210. Nós vamos agora passar o 35 dividindo, ó, 210 dividido por 35, nós vamos obter aqui 6 litros, tá bom? Então, ó, 14 litros pinta 35 metros quadrados, 15 metros quadrados. Pessoal, 15 metros quadrados é menos da metade de 35 metros quadrados. Então, olha o raciocínio, tá? Se a quantidade de parede a ser pintada diminuiu mais do que a metade, tá? Então a quantidade de tinta também tem que diminuir mais que a metade, tá? Ou seja, nós temos ali 6 litros. 6 litros é, né, menos que a metade de 14 litros. Ou seja, a metade de 14 litros é 7, nós encontramos 6. Perfeito. Tá? Vocês já ouviram falar num tal de semancol? Então, sempre que a gente faz um exercício, um problema, nós temos que ter um semancolzinho. O que é o semancol? Tu te ligar se faz sentido o resultado que foi encontrado. Não adianta simplesmente achar um resultado a la louco lá, não faz sentido nenhum. Então, se pergunte, tá? Será que tá certo? Bom, faz sentido esse resultado? É muito importante vocês pensarem nisso, tá? Bom, vamos adiante aqui. Exemplo 2. Com 12 operários, podemos construir um muro em 3 dias. Quantos dias levarão 4 operários para fazer o mesmo... Opa! Aqui é muro, tá? Desconsiderem. Para fazer o mesmo muro, tá? Bom, olhem aqui todo mundo. Então, gente, com 12 operários, podemos construir um muro em 3 dias, ok? Quantos dias, então x vai embaixo de dias, quantos dias levarão 4 operários para realizar esse mesmo serviço, né? Esse mesmo muro aí, tá? Pessoal, então antes de sair multiplicando, olha aqui, ó, olha o que acontece com quem está desligado. Olha o que acontece. O cara sai multiplicando ali cruzado, vai dar 12 operários, tá? 12 vezes x vai dar 12x, e 4 vezes 3 vai dar 12. Olha aqui, 12 sobre 12 vai dar 1. Isso quer dizer, então, pessoal... Isso quer dizer que 4 operários realizam o serviço em um dia e 12 operários com mesma capacidade operacional realizam o serviço em 3. Não faz sentido. Não faz sentido. Você diminui a quantidade de operários trabalhando. Todos os operários com a mesma capacidade operacional. Diminui a quantidade de operários. Eles fazem mais rápido? Se eles têm a mesma capacidade operacional? Não pode, tá? Então, tá errado. Ou seja, o que nós devemos fazer aqui? Vamos lá. Vamos novamente aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, nós temos 12 operários. 12 operários. Pode construir o muro em 3 dias. Quantos dias levarão 4 operários? Tá? Galerinha, o que a gente faz aqui? Primeira coisa, antes de sair multiplicando o cruzado, é a gente verificar se isso são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá? É crucial fazer isso, tá? Então, olha só. Se 12 operários demoram 3 dias, se diminuir a quantidade de operários, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar o número de dias para essa obra ficar pronta, certo? Então, se diminui de um lado, aumenta de outro. Agora,
novamente eu vou falar para vocês. Flechinha para baixo não significa diminuir, flechinha para cima não significa aumentar. Eu poderia ter feito assim, ao contrário. Flechinha para cima aqui, flechinha para baixo aqui. Tá? Só para dizer o quê? Que as grandezas são inversamente proporcionais. Quando uma diminui, a outra aumenta. O que eu faço? Nesse caso, eu devo multiplicar reto. Multiplica reto, tá? 4 vezes x, 4x. 12 vezes 3, 36. Agora, 4 passa dividindo 36, vai dar 9 dias. Pessoal, faz sentido esse resultado agora? Faz, porque olha só. Desculpa. A quantidade de operários era 12, agora são 4. Ou seja, foi dividido por 3. A quantidade de operários foi dividido por 3. 12 operários dividido por 3 vai dar 4. Então, diminuiu a terça parte. Ok? Os dias têm que ficar multiplicados por 3. Se a quantidade de operários foi dividida por 3, a quantidade de dias tem que ficar multiplicada por 3. Ou seja, eram 3 dias, agora são 9 dias. Está correto o cálculo aí, tá? Faz sentido esse cálculo aí. Tá, gente? Isso é uma coisa que todo mundo tem que se fazer a perguntinha no final e para ver se faz sentido ou não faz sentido, tá? Alguém não entendeu? Está tranquilo isso aqui, pessoal? Me responda aí, por favor. Tranquilo. Beleza. Beleza, senhor. Valeu. Então agora vamos lá. Exemplo 1 de regra de 3 composta, tá? Sabe-se que 5 máquinas produzem 60 metros de tecido em 2 horas. Pergunta-se, quantos metros de tecido? Então, o que eu quero descobrir é o metro de tecido. Então, metro embaixo de metro, tá? Quantos metros de tecido serão produzidos por 10 máquinas do mesmo tipo, ou seja, as máquinas têm a mesma capacidade operacional, trabalhando 6 horas, então. Tá, olha só. Antes de qualquer coisa, a gente tem que saber se são grandezas inversas, se são grandezas diretas, tá? Como é que eu faço isso, galerinha? Eu sempre comparo o que não tem x com o que tem x. O que não tem x com o que tem x, tá? Que é o que nós queremos descobrir. Então, eu vou comparar primeiro as máquinas com a produção em metros de tecido, tá? Então, vamos lá. 5 máquinas produzem 60 metros. Então, se eu aumentar o número de máquinas, vai aumentar também a quantidade de metros de tecido a ser produzido. Ou seja, espera-se então, né? Dobra o número de máquinas, era 5, vira 10 máquinas. Então vai ter que dobrar a quantidade de produção também. Ou seja, 60 metros vai virar 120 metros. Beleza. Aumenta a máquina, aumenta a produção. Agora, eu vou comparar as horas com a produção. 60 metros são produzidos em 2 horas. Então, em 6 horas vai produzir mais metros de tecido. Aumenta um, aumenta o outro também. Portanto, essa flechinha aqui também é para baixo, tá? Por quê? Porque a flechinha do metro, que é onde está o X, ela já está para baixo. Então, para combinar com ela, porque são grandezas diretamente proporcionais, para combinar com ela, eu devo colocar uma flechinha também no mesmo sentido, tá? Como todas as flechinhas aqui estão no mesmo sentido, isso aqui se trata de um problema de regra de 3 composta diretamente proporcional. E como é que eu encontro então o valor de x aqui? Eu pego a coluna que tem x, né? Eu tinha coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Eu pego aqui a que tem x e faço 60 sobre x tem que ser igual a multiplicação das outras duas que não tem x, ou seja, 5 sobre 10 vezes 2 sobre 6. Tá? E aí nós temos a seguinte situação. Vamos lá, 60 sobre x vai ser igual. Eu posso cancelar o 5 com o 10 aqui, ó, dá 1 meio,
ok? Posso cancelar aqui o 2 com o 6 por 2 dá 1, por 2 dá 3. Nós vamos ter 1 vezes 1, 1. E nós vamos ter 2 vezes 3, 6. Aí agora eu posso multiplicar cruzado isso aqui, né? Vamos pegar uma outra cor aqui. Eu posso multiplicar cruzado. Eu vou obter aqui x igual a 60 vezes 6, 360 metros de tecido, tá? Meus queridos, olha só. Faz sentido esse cálculo? Essa resposta faz sentido? Como é que a gente vê se essa resposta faz sentido? A gente simplesmente pensa assim. 5 máquinas produzem 60 metros de tecido. Então, 10 máquinas, dobrou o número de máquinas, vai dobrar a quantidade de tecido. 60 vai virar 120. A quantidade de horas, que era 2, virou 6. Foi multiplicado por 3. Então, 120 vezes 3, 360. Tá aí, os 360 metros de tecido. Então, no final tem que ter aquele semancolzinho, né? Dizer, tá certo esse cálculo que eu fiz, faz sentido essa resposta. Tá, pessoal? Muito bem. Bora lá, então. Exemplo 2. Sabendo que 20 operários executam determinado serviço em 12 dias, 9 horas cada, então trabalhando 9 horas cada, tá? Pergunta-se quantos operários serão necessários, né, para realizar o mesmo serviço trabalhando 15 dias, 6 horas cada um deles, tá, gente? Bom, isso aqui também são grandezas inversamente proporcional ou diretamente proporcional, uma regra de 3 composta. Agora, o que eu devo fazer antes de sair fazendo o cálculo? Eu devo pensar, fazer as perguntinhas para mim mesmo, na minha cabeça, se quando uma propriedade aumenta, né, uma grandeza aumenta, será que a outra aumenta? Então, vamos ver. Eu sempre comparo, eu vou sempre frisar isso, eu sempre comparo o que não tem x com o que tem x. Depois é essa das horas com os operários. Então vamos começar com os dias e os operários, tá? Pessoal, 20 operários, eles realizam esse serviço aí trabalhando 12 dias, tá? Agora, se aumenta o prazo da obra, ou seja, 12 dias os 20 operários fazem. Agora, se o prazo para a realização do serviço for maior, você precisa ter mais operários ou menos operários trabalhando? Podem me responder? Alguém abre o microfone. Como é que é, senhor? Vou perguntar de novo, vamos lá. Eu tenho que 20 operários... O senhor tá travando um pouco muito. Oi? Pode repetir? O senhor tá travando. Eu tô travando? Ah, panela. Pois é, mas aqui tá boa a conexão. De vez em quando sim. Tá melhor? Aí não deu pra entender a pergunta. Melhorou agora, pessoal? Tá melhor? Sim, mas agora dá pra editar, Tá, né? show de bola. Agora Então dá tá, pra vamos lá. editar normal. Menos operários. Sim. Tá, isso. Então, pessoal, se tiver falhando minha voz aí, vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando, me avisem, tá? Me avisem. Vamos lá. Sabendo então, gente, ó, que 20 operários realizam o serviço em 12 dias, se aumentar o prazo para a realização da obra, eu tenho que ter mais operários trabalhando ou menos operários trabalhando? Menos, porque daí vai demorar mais. Então, exato. Se aumenta o prazo para a realização da obra, nós podemos ter menos pessoas trabalhando, ou seja, menos operários trabalhando. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais, tá? Os dias e os operários são inversamente proporcionais. Agora eu vou comparar as horas com os operários. Pessoal, 9 horas, 20 operários, eles realizam esse serviço trabalhando 9 horas por dia, tá? Só que as horas aqui diminuíram, passou de 9 para 6.
Se esses operários trabalharem menos tempo por dia, o que vai acontecer para mim poder entregar a obra no tempo certo? Eu vou ter que ter mais operários ou menos operários? Tem que ter mais operários. Tem que ter mais operários. Mais. Isso. Então, se diminui o tempo, né, eu vou ter que ter mais operários, tá? Então, nesse caso, as horas e os operários também são inversamente proporcionais. Então, eu botei a flechinha para baixo porque essa tá para cima, tá? Muito bem. Então, percebam, gente, ó, o que eu fiz no exemplo anterior ali, tá? Eu peguei a coluna que tem x e igualei a multiplicação das outras duas. Só que o que acontece aqui? A coluna que tem x aqui, ela tá com a flechinha ao contrário das outras duas. Então aqui, em vez de fazer 20 sobre x, eu vou inverter ela. Eu vou fazer x sobre 20. É igual a 12 sobre 15 vezes 9 sobre 6. Aquela fração que está ao contrário das outras, a gente inverte, tá? Então agora é só fazer o mesmo processo feito no exercício anterior, ó. X para 20 é igual... Aqui eu posso fazer alguns cancelamentos, né? O 12 com o 6, dá por 6, vai dar 2 e vai dar 1. E o 9 e o 15 dá por 3, que vai dar 3 e vai dar 5. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. Nós vamos obter aqui eu posso fazer a multiplicação cruzada, nós vamos ter 5x. E aqui nós vamos ter 120, né? 20 vezes 6, 120. Eu vou passar o 5 dividindo, ó. 120 dividido por 5, 24 operários. Então, no final das contas, então, pessoal, como aumentou 3 dias, mas cada um daqueles 20 operários estão trabalhando 3 horas a menos por dia, nós vamos precisar aí de 4 operários a mais para realizar este serviço. Tá? Entendido, meus queridos? Só, Oi. Sim. Beleza. por que não inverteu o 12 e o 15 sobre 15? Porque o 12 e o 15 e o 9 e o 6, eles estão com a flechinha no mesmo sentido, tá? O que eu inverti foi apenas esse aqui, que está com a flechinha ao contrário das outras duas, tá? Então, na hora do cálculo, nós devemos igualar as flechinhas, tá? Então, por isso que foi invertido este aqui, tá bom? Tá, entendi. É que eu tinha invertido o outro lado, mas tá Ok, a mesma coisa. pode ser também. Você pode manter, tá? Você pode manter esse lado aqui como está e aí inverter essas duas aqui, tá? Você pode inverter as outras duas, mas o ideal é inverter só uma, né? Tá? Mas vai dar a mesma coisa, tá bom? Vai dar a mesma coisa. Ok, então bora lá. Pessoal, vamos fazer alguns exercícios aqui que são bem importantes, tá? Vamos lá. Quais devem ser os valores de x e y para que os números... Alguém está com o microfone aberto aí, pessoal? Dá uma fechadinha no microfone, ligeirinho. Ok, então, exercício número 1. Quais devem ser os valores de x e y para que os números 2, 4 e x... Eu vou colocar aqui embaixo novamente, ó. 2, 4 e x sejam diretamente proporcionais a y, 6 e 15. Ok. Pessoal, como nós sabemos que grandezas diretamente proporcionais, elas são grandezas que, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então, existe uma regra, né? Eu vou apagar, vou só explicar, mas vou apagar depois para não ter problema. Por exemplo, ó, 3 sobre 2. Se eu multiplicar isso aqui por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo, eu vou obter 6 quartos, ok? Se eu multiplicar por 3 em cima aqui e por 3 embaixo, eu vou obter 9 sextos, tá?
e assim sucessivamente. O que acontece? Quando nós temos grandezas diretamente proporcionais, elas têm que gerar a mesma constante de proporcionalidade pela divisão, ok? Por que esse número aqui, 6/4, ele é diretamente proporcional a 3/2? Porque quando o 3 dobrou de valor e virou 6, o 2 também dobrou de valor e virou 4. Ou seja, essa grandeza aqui aumentou o dobro, né? A grandeza de baixo também dobrou. Então, aqui nós temos uma constante de proporcionalidade de 1,5, tá? Então, nós temos aí grandezas diretamente proporcionais. Eu até gosto de lembrar aqui a regra do Didi, né? O que significa a regra do Didi? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a divisão entre elas é a mesma, gera a mesma constante de proporcionalidade. Então, diretamente, divisão é igual, tá? Muito bem. Então, bora lá. Nesse caso aqui, para que esses números sejam diretamente proporcionais, eu preciso que 2 dividido por y, seja igual a 4 dividido por 6 e que seja igual a x dividido por 15. Bom? Então, o que acontece aqui, gente? Ó, todo mundo. Eu tenho aqui que 2 sobre y é igual a 4/6, que é igual a x sobre 15, tá? x 15avos. Eu posso trabalhar apenas com esses dois, primeiramente, tá? Eu vou multiplicar cruzado aqui. Eu vou obter 4y é igual a 6 vezes 2, 12. Então, aqui sai que o y tem que ser 3, tá bom? Fácil assim. E depois eu vou trabalhar com essas outras duas partes aqui. Ou seja, 6x tem que ser igual a 60, né? 15 vezes 4, 60. E aí aqui eu vou obter que o x tem que ser 10, tá? X tem que ser 10. Então, pessoal, é uma coisa que não é difícil de fazer. É uma coisa bem simples, tá? Nós conseguimos descobrir os valores de x e de y, tá? Tá certo? Entenderam? Alguma dúvida no exemplo 1? Não. Ok. Não. Então, diretamente proporcional, a divisão é a mesma, a regra do Didi, tá, pessoal? Muito bem. Vamos para outro exemplo aqui. Quais devem ser os valores de x, y, z para que os números 2, x, 4 e y sejam inversamente proporcionais a 10, 20, z e 2? Então, quando é inversamente proporcional, pessoal, a multiplicação deles que devem ser a mesma, tá? Se a gente multiplicar grandezas inversas, tem que dar o mesmo resultado, tem que dar uma mesma constante, tá? Então, basicamente, nós temos 2, x, 4 e y, e isso tem que ser inversamente proporcional aos números 10, 20, z e 2, respectivamente, né? Então, para que eles sejam inversamente proporcionais, eu tenho que dizer que 2 vezes 10, 2 vezes 10 tem que ser igual a x vezes 20, tem que ser igual a 4 vezes z, 4 vezes z, e tem que ser igual a y vezes 2, que dá 2y. Tá? Então, ó, vejam bem, eu posso comparar tudo aqui já direto. Ó. 2 vezes 10 dá 20, tem que ser igual a x vezes 20, que é 20x. Tá? Estou fazendo o primeiro esse aqui, ó. Essa igualdade aqui. O 20 passa dividindo aqui, nós vamos ter 20 sobre 20, que vai dar x igual a 1. Tá bom? Agora, eu posso fazer agora o primeiro com o terceiro aqui. Ou seja, 2 vezes 10, 20, igual a 4z. O 4 passa dividindo 20, nós vamos obter z igual a 5. Tá? O z tem que ser 5.
E agora eu posso fazer também aqui o primeiro com o último, ou seja, 2 vezes 10, 20, 2y, passo a 2 dividindo, o y tem que ser 10, tá? Será que dá certo isso? Vamos ver. Vamos pegar isso tudo aqui, ó. 2 vezes 10 é 20. O x é 1. 1 vezes 20 é 20. O z é 5. 4 vezes 5 é 20. E o y é 10. 2 vezes 10, 20. 20 é igual a 20 igual a 20, 20. Pronto, ó. Ou seja, galerinha, tá feito a ideia aí de grandezas diretamente e inversamente proporcional. Eu quero só que vocês levem na cabecinha de vocês, galera, que diretamente proporcional, a divisão entre as grandezas tem que ser uma constante, e inversamente proporcional, a multiplicação entre as grandezas tem que ser uma constante, tá? Tá claro isso? Sim? Sim, sir. Valeu, tá. Show de bola, show de bola. Pessoal, então vamos treinar um pouquinho aqui a parte da divisão, então, novamente, né? Divisão proporcional. Então, bom, eu até acho que eu vou deixar para vocês fazerem isso aqui, porque é só vocês seguirem os passos dos exemplos lá que eu fiz, para a gente não perder tempo, tá? Eu vou fazer somente essa aqui com vocês, ó, a questão 5. Ainda tem umas coisinhas para falar com vocês aqui, então eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Qualquer coisa vocês me comuniquem aí pelo grupo de WhatsApp aí. Eu recebi uma dúvida de uma aluna só até agora, então era de uma questão que ela me enviou lá. Então eu peço, pessoal, se tem dúvidas, entre em contato comigo pelo WhatsApp ali, pelo grupo que a gente fez, tá bom? Bora lá então. Pessoal, notação científica, isso aqui também mega importante, cai sempre isso aqui, tá? Todo ano tem na prova do Enem uma questão envolvendo notação científica. Isso é fato, tá? Então, começando aqui, nós temos o seguinte: como é que eu transformo, ou como é que eu represento esse 32.000 aqui em notação científica? Bom, galera, 32.000 em notação científica, nós temos que pensar assim, ó, a vírgula ela tem que ficar à direita, tá, do primeiro número não nulo, tá? No caso aqui, a vírgula tem que ficar aqui, ó, 3,2. Então tem que ficar apenas um algarismo ali antes da vírgula, tá? Então, um número, vírgula, e aí depois vem os outros números, vezes 10 elevado em alguma coisa. Como 32.000 a vírgula está no final, eu tenho que andar para a esquerda. Quando se anda, ó, é o contrário. Muita gente pensa, anda para a esquerda, diminui no expoente. Não, é o contrário. Anda para a esquerda, soma no expoente. Anda para a direita, subtrai no expoente, diminui, tá? Então eu tenho aqui, ó, andar 1, 2, 3, 4 casas até chegar ali onde eu quero. Fica 3,2 vezes 10 na 4, tá? Então, andou 4 casas para a esquerda, soma 4 no expoente do 10 lá. Por quê? O que é 10 na 4? 10 na 4 é 10.000. Então, 3,2 vezes 10.000, né? São 4 zeros, a vírgula anda para a direita, vai dar os 32.000 que nós tínhamos inicialmente. Tá? Então a notação científica ela é bem simples. O cara só tem que entender. Andou para a esquerda, soma no expoente. Andou para a direita, subtrai no expoente. Tá? Então, vamos lá, vamos ver um outro exemplo aqui. A massa de um elétron é aproximadamente 0,0000911 gramas. Então é uma massa bem pequena, né? Transforma esse valor para a notação científica. Galerinha, olha só. A vírgula ela tem que ficar aqui, ó, depois do 9. Quando a gente chegar no primeiro número não nulo, bota a vírgula ali, tá? Muito bem. Então, quantas casas nós vamos andar até chegar lá? Tem que contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 casas, pessoal. Então, 9,11 vezes 10 na menos 28. Andei para a direita, então subtrai, né? Menos 1, menos 2, menos 3, até chegar lá em menos 28. Nós andamos 28 casas até chegar lá. Tá bom? Tá entendido isso aí? Me deem um ok? Sim. Ok, show de bola. Professor, agora é o nosso intervalo. Beleza, tá? Vocês podem fazer um intervalinho então, tá? E eu só quero comentar uma coisinha com vocês aqui que é bem rápido, tá? Depois a gente faz as questõezinhas do Enem, tá bom? Beleza, pessoal. Então, uns minutinhos aí para vocês tomarem uma água aí, comer uma coisinha rapidinho e a gente já volta, tá bom? Ok, muito bem, pessoal. Vamos continuar então, tá? Estão me ouvindo aí? Ok, Sim. então vamos lá. Bora lá. Tomar uma aguinha, comer uma coisinha. Então, gente, eu vou somente revisar umas coisinhas com vocês aqui para nós terminarmos o que eu programei para hoje. Então, depois vamos fazer uns exercícios aí do Enem, tá? Muito bem, pessoal. Então, a radiciação, tá? É bem importante também. Tem alguns detalhes que a gente tem que lembrar, né? Às vezes a gente esquece esses detalhezinhos. Tá? Lembrar então ali o índice. O nome disso aqui é radical, não é raiz, tá? Ok? O A é o radicando e a raiz é o resultado, tá bom? Uma coisa bem importante. Agora, olha só. Vamos direto para os exemplos aqui. Depois vocês leem o resto e eu vou disponibilizar esse material aí lá no Moodle, tá? Pessoal, a raiz de 25, todo mundo sabe que é 5. Só que aí eu quero deixar bem claro uma coisa aqui com vocês, tá? Existem dois números que elevado ao quadrado dá 25. Porque o que é a raiz? A radiciação é o inverso da potenciação. Então existem aqui duas raízes para 25, tá? Que é o 5 e o menos 5. Tá, gente? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, parece que caiu uma coisa, não? Não, tá. Ok, vamos continuar então. Quando é que eu tenho duas raízes? Por exemplo, ó, se eu tenho esta situação aqui, ó, essa situação, isso aqui é uma pergunta. Isso aqui está perguntando qual é o número que foi elevado ao quadrado que deu 25 como resposta. Então existe o menos 5 ao quadrado que dá 25 e existe o 5 ao quadrado que também dá 25. Tá, galera? Então, nesse caso aqui, se utiliza as duas raízes, menos 5 e mais 5, tá? Agora, a raiz de 25 por si só, nós utilizamos somente o valor positivo, tá? Por exemplo, se cai numa questão, assim, uma expressão numérica, 2 mais raiz de 25. Tu não vai usar mais ou menos 5, tu vai usar somente o 5, tá? É uma expressão numérica. Agora, quando envolve uma variável x, aí nós temos que usar os dois, tá bom? Então nós temos aqui a raiz quarta de 16, que é a raiz quarta, o 16 a gente decompõe ele dá 2 na 4, tá? E a raiz quarta de 2 na 4 é 2. Aqui nós temos a raiz quinta de um número negativo. Existe raiz de número negativo? Quando o índice for ímpar, existe, tá? Quando o índice for ímpar, existe. Então nós temos aqui que o menos 32, se a gente decompor o 32, né, em fatores primos, nós vamos encontrar 2 na 5. Só que menos 2 na 5, né? Um número negativo elevado a um expoente ímpar fica negativo. Então, aqui nós temos que a raiz quinta de menos 32 é menos 2, tá?
A raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu poderia aplicar aqui, pessoal, eu escuto um barulhinho aqui como se tivesse desconectado alguma coisa, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Não, senhor. Tá gravando. É a gravação do Ah, colégio, tudo bem. da aula. Tudo bem. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 16, que é 4, e a raiz quadrada de 25, que é 5, ok? Beleza. Aqui, a raiz cúbica, pessoal. Raiz cúbica de 27. O 27, se nós decompormos, ele é 3 na 3, tá? E o 8 é 2 na 3, tá? Eu posso separar isso aqui, pessoal, né? Eu ia explicar isso na de cima e acabei me enrolando com aquele barulhinho ali e esqueci de falar. Então, eu posso separar isso, né, da seguinte forma. Raiz cúbica de 3 na 3 sobre a raiz cúbica de 2 na 3. Tá? Porque o que acontece? Ó, aqui a gente pensa assim, tu pode cortar o 3 com o 3 e o 3 com o 3 de novo, mas tu já cortou o 3, né? Como é que tu vai cortar ele de novo? É que a gente pode fazer essa separação aqui, tá? E a gente corta aqui, dá 3, corta aqui, dá 2, tá bom? Então aqui em cima eu poderia ter feito a mesma coisa, tá certo? Raiz de 16 sobre raiz de 25. E aqui, pessoal, nós temos então a raiz quinta de menos 32, que é menos 2 na 5. E aqui nós temos o 243, que é 3 na 5. Ok? Então nós recaímos na mesma situação, tá? Eu posso extrair a raiz do de cima e do de baixo. Ou seja, nós vamos ter menos 2 no de cima e 3 no de baixo. Menos 2 terços, tá? Então é isso aí, pessoal. É só lembrar umas propriedadezinhas para vocês não terem nenhum problema. E aqui, lembrar que quando nós temos um expoente fracionário, ele significa uma raiz, né? Um radical. Então nós temos aí o 2 na 3 quintos. 2 na 3 quintos é a mesma coisa que a raiz quinta de 2 na 3. Então esse cara aqui é o denominador, o denominador é o índice do radical e o 3 é o expoente aqui do radicando, que é o 2. Tá? Eu posso fazer o caminho inverso também, sair do radical para um expoente racional fracionário, né? Então o que acontece? Acontece muito isso nas provas lá, né? O mais comum é aparecer isso aqui, 2 na 1 meio. 2 na 1 meio é exatamente raiz de 2, tá? Porque ó, o denominador é o índice, que não aparece, não precisa aparecer, e o 1 é o expoente aqui. Então, nós temos essa situação aí bem comum de acontecer, tá? E para finalizar, pessoal, vamos só relembrar os produtos notáveis aqui, que é muito importante. Isso aqui, ó, o quadrado da soma de dois termos, né? Então, A mais B tem aquela regrinha, né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, que o primeiro é o A e o segundo é o B, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Professor, mas eu não lembro nunca isso na prova. Então faz A mais B vezes A mais B, tá? E aí aplica a distributiva, tá bom? Faz a distributiva bonitinha, A vezes A vezes B, B vezes A, B vezes B. Não tem erro. Aqui então é o quadrado da diferença, nós temos aí o quadrado do primeiro, aí é menos, ó, menos 2, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nós temos aqui o produto de uma soma pela diferença. Pessoal, o produto da soma pela diferença, o termo central ele vai sumir. Esse termo central aqui ele não vai existir porque vai cancelar, né? Se a gente fizer aqui a distributiva e somar tudo, vai sobrar só o A quadrado menos o B quadrado, tá? Adiante. Aqui, nós temos o cubo de uma soma, né? Aí nós temos ali, é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo, tá?
Isso é uma regrinha que vocês podem lembrar ou simplesmente na prova, pessoal. Ah, professor, eu não lembro quanto é que é A mais B na 3. Tá, faz o que daí? Faz A mais B ao quadrado vezes A mais B. Tá? Esse aqui vocês sabem fazer, e aí multiplica por A mais B, vocês vão encontrar exatamente aquilo ali. Tá? Então, não precisa decorar também, né? Se não, qualquer coisa, faz na hora lá. O cubo de uma diferença, então, é basicamente a mesma coisa. Né? O que vai mudar é o sinalzinho aqui do primeiro e do último termo. Tá? Desculpa, do segundo termo e do último termo. E depois nós temos aqui que A na 3 mais B na 3, ele pode ser escrito assim, como A mais B vezes A quadrado menos AB mais B quadrado. Tá? E A na 3 menos B na 3, ele pode ser escrito como A menos B vezes A quadrado mais AB mais B quadrado. Ok, isso aqui é uma coisa, pessoal, que não é muito comum, mas pode acontecer, tá? Não é muito comum. Mas qualquer coisa vocês sabem como é que se faz aí, tá? É só dar uma lida e relembrar isso aí, como eu disse para vocês na última aula. Aonde vocês mais visitam durante o dia? Geladeira, banheiro, né? Sei lá, escritório, quarto de vocês, sei lá. Espalhe isso aí por tudo. Eu, quando estava estudando pro vestibular, as paredes do meu quarto eram forradas de fórmula e de tudo que é matéria. Então, é importante a gente sempre ter isso aí, tá? Escrito em algum lugar para a gente lembrar. Agora, finalizando então, pessoal, eu quero mostrar alguns erros que muitos alunos cometem no Enem e em outras provas, que esses erros cometeu já era, tá? Não tem o que fazer. Ou seja, olha só, eu acabei de mostrar aqui para vocês que A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Muita gente na prova do Enem ou em outra prova faz isso aqui. Tá? Só um pouquinho. Faz isso aqui, A mais B ao quadrado, como sendo, só pega o 2 e aplica no A e no B. Fica A quadrado mais B quadrado. Gente, isso aqui não pode, não existe, tá? Lembra que A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. Então faz a distributiva ali que vai dar exatamente isso aqui, ó. Tá? Muito bem. A mesma coisa ocorre com A menos B ao quadrado. O pessoal faz A quadrado menos B quadrado. Tá errado. Isso aqui é uma coisa que também erram bastante. Né? Por exemplo, a raiz de x mais 2. O cara vai lá e separa. Raiz de x mais raiz de 2. Não pode. Tá? Eu só posso separar quando for multiplicação ou divisão. Por exemplo, raiz de 2 vezes 3. Eu posso escrever isso como raiz de 2 vezes raiz de 3. Isso é possível. Tá? Bem, o que mais? Aqui também, ó, A quadrado mais B quadrado, o pessoal faz o quê? Corta, 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 corta e fica A mais B. Errado, não pode fazer isso aí. Tá? Aqui, o pessoal faz como se fosse multiplicação de bases iguais. Também não dá para fazer isso aqui, galera. Tá? Se eu tivesse A na x vezes A na y, aí tudo bem, conserva a base e soma os expoentes. Agora, aqui nós temos uma soma, não uma multiplicação. Então, isso aqui não pode acontecer. Tá? Outra coisa que o pessoal faz aqui. A mais B sobre B igual a A. Só corta o B com o B, sobra A. Errado. Tá? A mais B sobre B é A sobre B mais B sobre B, que seria A sobre B mais 1. Tá bom? E aqui a gente, mesma coisa. Ó. Isso aqui é uma soma de frações com denominadores diferentes. Aqui deveria ser feito o MMC entre A e B, que é A vezes B, e faz todo o processo. Isso aqui não é só somar 1 mais 1 e A mais B. Tá? Então, aqui daria AB, e aí você faz AB dividido por A da B, vezes 1 da B. AB dividido por B da A, vezes 1 da A. Fica B mais A sobre AB. A vezes B. Tá? Então, esses são alguns erros aí que o pessoal comete no Enem e que vocês não podem cometer. Tá, meus queridos?
Ok, então fechou o que eu tinha programado de conteúdo para hoje. E agora vamos para as questõezinhas do Enem. Certo? Vamos lá. Vamos ver se eu começo por essa aqui ou não. Pode ser. Vamos lá. Então, vamos para as questões do Enem. Começando com uma questãozinha aí de 2018, que é uma questãozinha aí que fala em diretamente e inversamente proporcional, tá? Então, olha só. De acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, professor, mas é aula de matemática, não de física. Sim, mas tem tudo a ver. A intensidade da força gravitacional F, tá aqui ó, a força gravitacional F, deixa eu só pegar uma outra canetinha rapidão aqui. Então, a força gravitacional F, né, a intensidade dela, né, que é a força que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular, é proporcional à massa m do satélite. Tá? Ela é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita. Tá aqui. Ao quadrado do raio da órbita. Vocês querem ver uma coisa interessante? Olha aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês agora, pouquinho, alguns minutinhos atrás? O teacher aqui falou para vocês assim: grandezas inversamente proporcionais, a multiplicação entre as grandezas é a mesma. E inversamente proporcionais, desculpa, e diretamente proporcionais, a divisão é a mesma. Didi, regra do Didi. O que acontece se eu passar esse r quadrado multiplicando a força? Nós vamos ter F vezes R quadrado. Ó. Multiplicação, inversamente. Aqui disse que é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Então, força vezes o quadrado do raio. Tá? Agora, olha só. Aqui está dizendo que ele é proporcional à massa M. Então, o M, se eu passar dividindo, vai ficar força dividido por M. Ó, divisão. Diretamente proporcional, tá? Então, mega importante esses detalhezinhos para vocês entenderem e conseguirem formar a fórmula ali, né? Tá? Ok. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C, então nós temos ali os satélites A, B e C, estão representados cada um por um ponto M, ó, um ponto M, que é a massa, né, a coordenada X, a coordenada X é o M, né, e a coordenada Y é o raio do troço aqui, tá? Muito bem, o raio do troço é bom, né, pessoal? Ok. O que acontece é o seguinte, com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades, força do ponto A, né, do B e do C, que são os satélites. Da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico que satisfazem a relação. Pessoal, olha só. Isso é uma coisa que eu vou copiar essa expressão aqui, tá? E vou trazer aqui para o lado do gráfico para a gente entender bem, tá bom? Então a gente tem o seguinte, ó, que o K é uma constante, é um valor que não muda nunca. Ele é uma constante, é um valor, sei lá, vamos supor 5. O K pode ser 5, tá? É um valor que não vai mudar, não vai alterar nada. O que importa é o seguinte. Aqui nós temos um valor de M, que seria o M do ponto B, e aqui nós temos um valor M do ponto A, tá bom? E, pessoal, o raio para o A e para o B são iguais. Então, o raio, vamos botar aqui de novo. O raio A é igual ao raio B. O que acontece? Se eu dividir uma massa do ponto B por um raio do ponto B ao quadrado, vai dar um valor maior do que se eu dividir a massa do ponto A por um raio do ponto A. Por que isso acontece? Porque
a massa do ponto B, ela é maior do que a massa do ponto A. E o raio é o mesmo para os dois. O raio A é igual ao raio B. Então, se eu divido um valor maior por um mesmo valor, ó, do que um valor menor por um mesmo valor, o resultado disso aqui, né, vai ser maior do que o resultado disso aqui tudo. Então, eu posso dizer que a força de B é maior do que a força no ponto A. Até aqui vocês concordam comigo, sim ou não? Sim. Ok. Agora, vejam bem. O que acontece aqui no ponto C? Nós temos uma massa igual à massa de A. Nós temos uma massa igual a de A. Só que o raio do ponto C, ele é bem maior do que o raio de A. Então, se eu dividir uma massa igual por um raio maior, vai dar um valor de uma força menor do que a de A. Então, se eu mantenho a massa e aumento o raio, vai dar um valor, uma força menor. Então eu tenho a seguinte sequência, que a força no ponto C é menor do que a força no ponto A e que é menor do que a força no ponto B. Então aí só resta para a gente marcar a alternativa E, correr para o abraço e ser feliz, né, pessoal? Porque aí a gente vai ter acertado a questãozinha, tá bom? Alguém não entendeu essa questão ou tá de boa na lagoa? Tá de Tá de boa. boa na Lagoas, então tá bom. Vocês viram, gente? É uma questão bem simples, né? É só uma questão de análise aí, tá? A gente entender. São grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, quando o raio aumenta, a massa se mantém constante, o raio aumenta, diminui a força. Tá? Quando o raio se mantém constante, aumenta a massa, aumenta a força. Então, são grandezas inversas e diretas. É isso que nós temos que entender, tá, galera? Então, uma questãozinha bem interessante aí, mas bem simples também, tá ok? Oh, beleza, vamos para o próximo exemplo. Eu fiz essa aqui de 2016, agora essa aqui. Ok, deixa eu ver se é essa aqui que eu quero fazer. Tá, essa aqui é uma questão de razão e proporção, tá? Então, uma questãozinha de 2017. Nós temos a seguinte questão. Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com 2/3 da polpa de morango e 1/3 da polpa de acerola. Então, bora lá. Vamos colocar aqui a polpa de morango. Ele é preparado com 2/3 da polpa de morango e a polpa de acerola é 1/3, tá? Ok. Então, gente, ó, para os comerciantes, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem da polpa de morango custa R$18. Então, ó, eu vou fazer um esqueminha aqui, vocês não reparem aí, tá? É só um esqueminha, porque vocês sabem que o cálculo matemático ele tem que estar junto com ilustraçõezinhas às vezes, né? A gente pode fazer pequenas ilustrações bem infantis às vezes, assim, mas é só para a gente determinar, tá? Vamos supor que aqui nós temos o saco de morango e o saco de acerola, são 2 saquinhos iguais, tá? Esse saquinho aqui de morango, ele custa, onde é que tá? R$18. Custa R$18 a embalagem do saco de morango, tá? E o saquinho de acerola custa R$14,70. Porém, está prevista uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$15,30. Então, vamos supor, ele aumentou de preço, a polpa de acerola passou a custar R$15,30. Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou ao fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. Então ele quer reduzir esse valor aqui para poder não precisar aumentar o valor do suco, já que a polpa de acerola aumentou.
A redução em real no preço da embalagem da polpa de morango deve ser de... Bom, galera, olha só o que eu vou fazer. Ambas as embalagens estão sobre 3. Então, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou dividir as embalagens em 3 partes. Tá? Já vou entender para que eu estou fazendo isso. Tá bom? Então, olha só. Vocês concordam comigo que o problema não informou quanto do saquinho é utilizado em cada suco preparado? Então, por causa disso, o que eu fiz? Eu considero que para fazer um suco, ele utiliza 2 partes do suco do saquinho de morango, né? E 1 parte do saquinho de acerola. Então, olha só que coisa que eu vou fazer aqui. Todo mundo presta bem atenção. É só um esqueminha aqui, gente, para a gente poder entender, tá? Eu vou copiar outro suco aqui. Ó, por que eu fiz isso? Percebam comigo. Para fazer um suco, eu preciso de 2 partes de morango e 1 parte de acerola. Tudo bem? Para fazer outro suco, eu preciso de 1 parte e mais 1 parte de outro saquinho. E eu preciso daí de 1 parte do de acerola. Para fazer o outro suco, eu preciso de mais 2 partes de morango e mais 1 parte de acerola. O que eu quero mostrar com isso? Que, ó, eu consigo fazer 3 sucos tendo 2 sacos de morango e 1 saco de acerola. Perceberam o raciocínio? Então, olha só. O que vai acontecer? Sim. Oi. Beleza. Não, eu só respondi. Ok, beleza. O que a gente vai precisar, então? Para a gente entender quanto se utiliza sem sobrar nada, sem sobrar morango e sem sobrar polpa de acerola. Eu consigo fazer 3 sucos comprando 2 sacos de morango e 1 de acerola, tá? Então, vejam bem, qual é o gasto que se tem aqui? Eu não posso comprar fracionado, né, pessoal? Então, eu tenho aqui 2 vezes 18, ou seja, esse saco também custa 18. Então, antes do aumento de preço, né, nós temos R$36 referente a morango, mais 14,70 referente ao preço da acerola, do saco de acerola. Somando isso, né, nós vamos ter aqui exatamente 6, 4, 10, sobe 1, 4, 5. Então, esse cara gastava R$50,70 para fazer os sucos, né? Agora, com o aumento do preço da acerola, ele vai continuar gastando os 36. Então, vamos botar aqui de outra cor. Tá? Depois do aumento. Tá? Claro que no dia da prova vocês não precisam escrever isso que eu estou escrevendo, tá, pessoal? Estou escrevendo antes do aumento, depois, só para facilitar aqui o entendimento, tá? Então, ele vai gastar os R$36, só que agora ele vai gastar 15,30 referente ao suco de acerola. Opa, 5,30. 15,30. Então, nós vamos ter 0, 3, aqui vai dar 11, vai subir 1 aqui, nós vamos ter 51,30, certo? 51,30. Então, agora basta a gente ver a diferença. 51,30, fazer embaixo, menos 50,70 para ver o quanto a mais ele está pagando. Nós vamos ter aqui 13 menos 7 dá 6, aqui emprestou, dá 0. 60 centavos. Aí o que o cara faz? O cara vai lá, ó, marca a letra C. E o que acontece, pessoal? Vai pro barro, né? Por quê? 60 centavos é a diferença que ele está pagando, tá?
Só que essa diferença aqui, ele tem que negociar o desconto no preço da polpa de morango, ok? Então, como são 2 sacos aqui, ele tem que dividir esse 0,60 centavos aqui em 2, ou seja, ele tem que negociar um desconto de 30 centavos por saquinho de polpa de morango. Aí sim nós temos lá a resposta na letra E. Ok, meus queridos, entenderam o exemplo? Sim. Tranquilo. Beleza, tranquilo. Vamos ver mais uma aqui então, para fechar no tempo certinho, né? Nós temos aí mais 5 minutinhos, então vamos ver uma bem simples aqui. Essa aqui é simples, ó, pessoal. É uma questão de 2017. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto há informação dizendo que se trata de uma peça de escala 1:400. É uma razão, né? Por isso que eu estou trazendo para vocês essa questão novamente. É uma razão 1:400. Isso significa que cada 1 centímetro em escala do objeto equivale a 400 centímetros da escala normal, tá? Desse troço. Só que ele disse que o volume desse objeto é de 25 centímetros cúbicos. Tá? Então, o volume vamos botar assim, do objeto é 25 centímetros cúbicos. Tá? Pessoal, a gente sempre sabe que em cima é do objeto, né? Ou seja, a escala, se fosse mapa, seria a escala do mapa, e embaixo a escala real. Então aqui é o do objeto e aqui é o do monumento real, tá? Ok. Vocês lembram na aula passada que eu falei para vocês, passada ou retrasada, agora não me lembro certo, mas a gente fez um exercício que nós tínhamos que lá no final extrair a raiz cúbica, porque nós estávamos falando do volume de uma caixa d'água, né? Então aqui é a mesma ideia. Quando a gente compara o volume do objeto, vamos botar VO, né? Volume do objeto com o volume real, nós temos que trabalhar as outras medidas como sendo ao cubo, tá? Vamos colocar assim, azinho ao cubo e azão ao cubo. O que que é isso? Isso aqui é uma dimensão desse objeto ao cubo e essa aqui é a dimensão do monumento real ao cubo. Tá? Galera, se fosse área, eu deveria escrever assim: a área do objeto está para a área real, assim como uma medida do objeto ao quadrado está para uma outra medida do monumento ao quadrado. É uma proporção isso aqui, tá? Então, como é volume, é ao cubo. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, o que nós vamos escrever aqui? Nós temos que 25 centímetros cúbicos, que é o volume do objeto, está para o volume real, que é o que nós queremos descobrir, assim como 1 ao cubo está para 400 ao cubo, que é essas medidas aqui, tá? Show de bola. O que a gente faz aqui? Multiplica cruzado, bonitinho. Tá? Nós vamos ter que o volume real é 25 vezes 400 na 3, 400 elevado na 3, vezes 1 elevado na 3. Mas, galera, 1 ao cubo é 1, tá? Então, não faz mistério nenhum, né? Porque 1 ao cubo vezes o volume real vai dar o volume real. Então, fica só isso aqui, tá? Ok. Olha o que vai acontecer. O volume real vai ser 25 vezes... Esse 400 na 3, pessoal, para vocês não precisarem fazer ele 400 vezes 400 vezes 400, nós podemos separar esse 400 em 4 vezes 100 elevado na 3, porque 4 vezes 100 é 400. E aí a gente faz o seguinte, ó. O 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4 é 64. E 100 ao cubo, aí 100 ao cubo fica fácil, porque daí é só a gente adicionar zerinhos ali, né? Vai ficar exatamente 1 milhão, né?
1 milhão, tá? 100 ao cubo é 2 zeros, então adiciona mais 2 zeros, fica exatamente 1 milhão. O que vai acontecer aqui, pessoal? Nós vamos ter que o volume real, 25 vezes 64, se não me engano dá 1.600, deixa eu ver, 25 vezes 64, dá 1.600. 1.600 vezes esse 1 milhão, nós temos que adicionar, então, mais 6 zerinhos aí, tá? Então, 1.600, nós temos 1 milhão e 600 milhões, só que isso é centímetro cúbico, pessoal. Por que é centímetro cúbico? Porque o volume aqui está em centímetro cúbico. E agora, professor, a resposta está em metro cúbico, que é em metro cúbico. Bom, na real, pessoal, já dá para dar a resposta. Por que já dá para dar a resposta? Porque, ó, 1.600 já tem aqui, ó, tá? É a letra C. Mas qualquer coisa, o cara faz, ó, quilômetro. Lembra da cagada em metro do cachorrinho marrom? Então, quilômetro ao cubo, né? Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá? O que a gente faz, ó? A vírgula está no final, então a gente coloca a vírgula aqui. Esses 3 zeros aqui, ó, eles vão ficar aqui. 1, 2, 3. Esses outros 3 zeros vão ficar aqui. 1, 2, 3. Aí vem o 600 aqui no metro quadrado e o 1 aqui. E nós queremos transformar para metro quadrado, então a vírgula sai daqui e vem aqui, ó. Fica 1.600, ok? Aí é só marcar lá a letra C, correr para o abraço e ser feliz. E fechou o pastel, meus queridos. Entenderam essa questãozinha? Sim. Ok, maravilha. O segredo dessa questão está nisso aqui, ok? Nessa relação aí de volume e comprimento que é muito importante, galera, tá? Certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui então para a telinha de vocês aqui, enxergar vocês um pouquinho. Grande professor Áureo, esperando para começar a sua aulinha, hein? Ansioso para a sua aulinha? E assistindo uma matemática? Beleza. Agora, peguei o finalzinho. Beleza. Meus queridos, muito obrigado pela aulinha de hoje aí. Um grande abraço para vocês. Nos vemos na próxima aula, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição pelo Zap, tá bom? Abração. Tchau. Tchau. Valeu, senhor. Tchau. Valeu.